Por semanas, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pressionou os líderes ocidentais a apoiarem o seu chamado Plano de Vitória, que ele alega que acabará com a guerra da Rússia no ano que vem. Mas Zelensky não recebeu o apoio que esperava. Nenhum país concordou em permitir que a Ucrânia disparasse mísseis ocidentais de longo alcance contra alvos militares bem no interior da Rússia. Nem nenhuma grande potência endossou publicamente convidar a Ucrânia para a OTAN enquanto a guerra está acontecendo. Por essas medidas, a viagem de lobby de Zelensky pelos Estados Unidos e toda a Europa nas últimas 6 semanas pode ser vista como um fracasso. E quem fala isso são os próprios apoiadores da Ucrânia, inclusive analistas do New York Times. Parece que Zelensky fez de tudo para puxar as armas do Ocidente e mostrar aos ucranianos que ele fez de tudo o que podia. Além disso, prepará-los para a possibilidade de que a Ucrânia possa ter que fazer um acordo finalmente. Com o declínio do apoio ocidental e com mãos atadas, perdas na frente oriental e na região de Kursk, na Rússia, e uma iminente eleição nos Estados Unidos, que pode significar uma política diferente em relação à Ucrânia, Zelensky pode ter poucas opções a partir de agora. O presidente ucraniano está usando a chegada das tropas norte-coreanas para lutar ao lado dos russos em Kursk, confirmada pelo chefe da OTAN na segunda-feira, para tentar construir algum impulso para o seu plano. Em uma entrevista com repórteres na semana passada, Zelensky disse que não havia um plano B evidente se o Ocidente não apoiasse seu plano. Mesmo pressionado, Zelensky reiterou que ainda era contra ceder território, mas também falou sobre medidas diplomáticas para resolver questões como proteger a infraestrutura de energia e estabelecer um corredor de transporte seguro da Ucrânia no Mar Negro. Autoridades dos Estados Unidos expressaram privadamente alguma irritação com o plano de vitória de Zelensky, chamando de irrealista e dependente quase inteiramente de ajuda ocidental, já que poderia colocar em risco a distância dos Estados Unidos fisicamente do conflito. Em uma parte não tornada pública sobre o plano ucraniano, Zelensky propôs um pacote de dissuasão não nuclear, no qual a Ucrânia obteria mísseis Tomahawk, aqueles lendários e mais tecnológicos mísseis de longo alcance dos Estados Unidos, usados tanto pelo ar, mar e terra, um pedido que altos funcionários dos Estados Unidos consideram totalmente inviável, sem dar muitos detalhes. Um Tomahawk tem um alcance de 2.400 km, mais de 7 vezes o alcance dos sistemas imensos de longo alcance chamados ATACMS, que a Ucrânia obteve este ano, que atinge alvos a 300 km. E os Estados Unidos enviaram apenas um número limitado deles. A outra questão, não basta pedir, tem que saber a finalidade. A Ucrânia também não apresentou um caso convincente a Washington sobre como usaria as armas de longo alcance, e os ucranianos ficaram muito irritados com o vazamento do pedido de Tomahawk feito pelos americanos. A lista de alvos dentro da Rússia excedeu em muito o número de mísseis que os Estados Unidos ou qualquer outro aliado poderia fornecer sem colocar em risco mísseis destinados a problemas potenciais no Oriente Médio e na Ásia. Autoridades americanas familiarizadas com as negociações disseram que Zelensky ficou surpreso pelo fato do presidente Biden não conceder permissão para usar os mísseis de longo alcance dos Estados Unidos para atacar profundamente a Rússia, quando se encontrarem em Washington em setembro deste ano. No passado, Biden geralmente cedia após inicialmente recusar os pedidos da Ucrânia por armas como tanques Abrams, caças F-16 e ATACMS. Mas o problema agora são as eleições americanas que os democratas não querem se comprometer. O Tomahawk é um míssil de cruzeiro subsônico de alcance intermediário que é lançado de navios e submarinos da Marinha Americana. Ele fornece uma capacidade de ataque profundo de longo alcance. O Tomahawk pode transportar cargas convencionais ou nucleares, embora decisões políticas tenham eliminado gradualmente seu papel nuclear, inclusive acordos feitos com os soviéticos que reduziram o número de mísseis de longo alcance lançados por terra. No entanto, a Ucrânia poderia adquirir a versão do Talan-D ou o GM-109D, projetados para atacar alvos chamados de fáceis ou moles, como aeronaves e concentrações de tropas,
porém restam as capacidades navais para a Ucrânia empregar e lançar os mísseis, e sabemos que o Mar Negro é impossível. Hipoteticamente, a Ucrânia poderia também receber os mísseis da versão a ser empregada pelo novo lançador do exército americano, chamado de Typhoon. Seria perfeito para os Estados Unidos testarem a nova arma em todos os cenários possíveis da guerra na Ucrânia, mas colocariam os americanos em confronto direto com a Rússia. Novamente, entrando na suposição de um envio hipotético, os americanos jamais enviariam os mísseis, por exemplo, do Block 4, a versão mais moderna do Tomahawk, capaz de permanecer em voo por horas e possui um datalink bidirecional projetado para receber informações atualizadas da missão sobre correções de curso. Entendemos os motivos pelas autoridades americanas chamar o pedido de Zelensky de irrealista, dadas as configurações impecáveis e a história de sucesso do Tomahawk. Além disso, todo o aparato necessário para conduzir, manipular e lançar um equipamento como esse. Além do mais, os Estados Unidos não liberaram os mísseis de longo alcance mais acessíveis, como os Atacams e Storm Shadow, e jamais liberariam os formidáveis Tomahawks. Venham conhecer o meu novo canal dedicado a assuntos de geopolítica e defesa, o Analytics. Visite o canal, se inscreva, me dê um apoio, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.